Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais uma lição da plataforma Discipular Kids. E sem perca de tempo, vamos conhecer essa história e o plano de aula que nós preparamos para vocês. Vamos lá? Muito bem, na lição de número 4, nós temos como valor ou princípio, meu Deus é poderoso. Memorizando 2 Reis, capítulo 5, versículo 13, e a base bíblica, 2 Reis, capítulo 5. Nessa lição, nós iremos falar sobre a menina de Israel, tentando aqui trazer o foco para ela, colocar a menina como a protagonista, que sempre é colocado Naamã. Mas nós vamos focar aqui na menina. É claro que a história da menina tá ligada à história do Naamã, mas vamos ver aqui com um olhar mais carinhoso para essa menina. O memorizando é isso aqui: antes o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Foram as palavras que a menininha falou para a esposa de Naamã. Então a Bíblia fala que essa menina israelita tinha lá a sua casa, sua família, seus pais, e em uma guerra, infelizmente, ela foi levada como prêmio para a casa de Naamã. E quem era Naamã? General do exército que colecionava muitas batalhas. E a gente pode imaginar que aquela menina talvez estivesse acorrentada, presa. A Bíblia diz que ela foi levada em cativo. Quem é levado em cativo não vai por livre e espontânea vontade, vai por livre e espontânea pressão. Então a gente consegue aí imaginar, usando a ludicidade, a imaginação das crianças, que essa menina ficou ali presa, sendo escravizada, mas servindo a esposa de Naamã. E por que esse semblante diferenciado dessa menina? Como uma escrava, como uma menina que foi tirada dos seus pais, da sua família, do seu convívio familiar, foi afastada da sua cultura, da sua crença, da sua religião, e estava com um semblante ali sorrindo. Porque pelo perfil da menina, ela era diferente. A prova disso é que quando ela soube que Naamã estava leproso, ela ouvindo ali uma conversa entre Naamã e a sua esposa, e assim que ela tem a oportunidade, ela fala para a esposa de Naamã, para sua senhora: ah, quem dera que o meu senhor Naamã conhecesse um homem de Deus que está lá em Samaria, certamente ele seria curado. E aqui tem um ponto importante que você, professor, você, papai, mamãe, precisa ficar atento. A esposa de Naamã, mesmo sendo a senhora, mesmo sendo dona daquela pequena escrava, a Bíblia diz que a mulher parou e ouviu. Então eu quero chamar a sua atenção, liderança, sua atenção, pais. Pare para ouvir as crianças. As crianças têm muito o que falar e as crianças, elas têm muito a nos ensinar. Então é importante que o líder esteja atento quando a criança pedir para falar. Conversa com ela, tá? Se for uma conversa que você vai perceber ali que é longa, então pede para a criança esperar só um pouquinho e já se direciona para conversar com ela mais à vontade e fazer um pastoreio. E você que é pai e mãe precisa parar para ouvir o seu filho. Às vezes a criança está passando por um bullying, por um problema, e está querendo pedir socorro, está querendo abrigo, está querendo carinho, quer ser ouvida. E essa geração precisa disso. Às vezes estamos tão ocupados como pais que não paramos para ouvir os nossos filhos. Às vezes, como líderes, estamos tão focados em ser o detentor do saber que não queremos parar para ouvir o que a criança tem para falar. Talvez se aquela mulher não tivesse parado para ouvir aquela menina, Naamã não tinha sido curado da sua lepra. E foi exatamente porque ela parou e ouviu aquela menina. Quando a mulher fala para Naamã as palavras da menina, Naamã já vai para o rei da Síria pedir uma carta de autorização, pedir para que o rei escreva uma carta para o rei de Israel, para que ele seja atendido, para que ele seja curado. Então Naamã não perde tempo e segue lá com seus cavalos e cavaleiros e vai até Israel. Quando chega em Israel, o rei de Israel pega aquela carta e diz assim: peraí, mas por acaso eu sou Deus para curar? E ele fica irritado. E a Bíblia diz que o rei
rasga suas vestes como revolta, porque era costume naquele tempo eles rasgarem as vestes como prova de humilhação a Deus. É aí que o profeta Eliseu escuta o que está acontecendo e ele diz para o rei: manda Naamã passar lá em casa, porque hoje ele vai saber que aqui em Israel existe um Deus. Então, quando Naamã se direciona para a casa do profeta Eliseu, ele já é impactado, porque o profeta Eliseu nem vai falar com ele. O profeta Eliseu manda o seu servo Geazi dizer para Naamã, diz para ele que se ele quiser ser curado, ele mergulhe no Rio Jordão 7 vezes. Naamã fica irado e diz: como assim mergulhar no Rio Jordão? Não teria um rio melhor? Ele está pensando que eu sou o quê para mergulhar no Rio Jordão? Todo leproso, mas todo orgulhoso. Isso prova muito o orgulho de Naamã. Afinal de contas, ele era uma estrela. Afinal de contas, ele se sentia o maioral. Só que diante de Deus, todo mundo é igual, não importa a classe social que a pessoa está. Então, Naamã se recusa a descer no Rio Jordão e um dos seus servos aconselha: ô meu senhor, se o profeta tivesse pedido para fazer algo mais difícil, você não teria feito? Faria sim. Então, é só 7 mergulhos, vai lá. E a Bíblia diz que Naamã mergulha 1, 2, 3, 4, 5, 6 e na 7ª vez a sua pele está curada. E na 7ª vez não tem mais lepra. E olha esse sorriso do Naamã, gente. Então Naamã, ele é sarado, ele é curado através da fé daquela menina. Uma menina crente que ouviu falar das coisas que o profeta Eliseu realizava em nome de Deus. Uma menina que conhecia a Bíblia, uma menina que sabia e conhecia o seu Deus, uma menina que teve o seu Deus apresentado. E esse é o ponto. Uma menina que fez a diferença, uma menina que foi levada como escrava, uma menina que foi levada em cativo, uma menina que ficou longe das famílias, que foi para uma outra cultura e poderia sim ter se desviado daquilo que alguém lhe ensinou. Talvez os deuses da Síria foi até apresentado para ela, mas quando a criança ela tem consciência e tem a convicção do Deus que ela serve, ela não se mistura, ela não vai ter as atitudes de crianças que não conhecem a Cristo. Ela pode estar na escola, ela pode estar no shopping, ela pode estar na praia, ela pode estar na piscina, aonde ela estiver, ela sabe da sua identidade, ela conhece o seu Deus. E esse é o ponto, um dos principais aqui dessa história. A menina poderia ter ficado calada e ter pensado assim: ora, eu conheço alguém que pode curar Naamã, mas ele me trouxe como escrava, então eu quero que ele morra leproso. Mas esse não foi o sentimento, foi um sentimento de compaixão. Então a Bíblia não relata o final da menininha, o que aconteceu com ela, mas porém a gente pode imaginar muitas coisas, né? Porque Naamã, a Bíblia diz que ele ficou impactado, porque ele foi curado. E a Bíblia diz que Naamã, ele chegou na Síria dizendo: olha, eu não conheço outro Deus senão o Deus de Israel. Então Naamã abandona a idolatria, abandona os seus deuses e agora serve somente ao Deus de Israel. Então quem sabe aí Naamã não levou essa menina de volta para casa dos seus familiares, não é verdade? Então essa história, gente, vocês podem tirar muito ensino, vocês podem tirar muitas lições além do que eu estou falando aqui com vocês. Mergulhem nessa história. Se você é pai, mãe que comprou a plataforma para fazer o discipulado com seus filhos, ou se você é professor, olha que forte. Quantas crianças estão na igreja e os pais não são crentes? E essa criança pode ser um pequeno missionário. E essa criança se torna o evangelho, a presença de Deus na casa, no lar, aonde papai e mamãe não é crente e só a criança vai para a igreja. Tá assim de crianças que os pais não são crentes no departamento infantil. E essas crianças precisam de muito cuidado, de muito carinho, de muito pastoreio, porque ela não é a isca para pescar a família, ela é a própria pesca, e através dessa pescaria toda a família será pescada também. Então aproveitem essa lição para ministrar sobre isso na vida das crianças. Fala de chamado, de propósito, de missão. Aproveita aí para falar de missões
para as crianças. Essa é a história da pequena escrava. Agora vamos conhecer o nosso plano de aula. Vamos lá? Bem, pessoal, no nosso plano de aula tem aqui o roteiro da história com o passo a passo para vocês. E o plano de aula como objetivo encorajar as crianças a serem corajosas e a falarem a verdade, mesmo quando estiverem em situações desafiadoras. Mostrar que a compaixão e o desejo de ajudar os outros podem trazer grandes mudanças e milagres. Ministrar sobre a vida das crianças, que através da menina escrava, além de cura, Naamã conheceu o verdadeiro Deus. E ministrar sobre as crianças que elas podem fazer a diferença como a menina de Israel fez, independente de onde elas estejam e se estejam com a família ou não. Materiais necessários: Bíblia, papel, lápis de cor, vídeo ou imagem ilustrativas, tudo está aqui na sua plataforma. A ministração da aula eu deixei aqui como dica de hino, o hino Naamã da minha vida é uma viagem. O memorizando é o nosso tradicional quebra-cabeça. O objetivo da dinâmica: memorizar o versículo de maneira divertida e interativa. Atividade de debate, perguntas para discussão. Não esqueça de sempre realizar essa dinâmica para concluir a sua aula com chave de ouro, para ouvir a criançada e os adolescentes. E agora vamos conhecer as atividades que preparamos para essa lição. Vamos lá! Aqui no caderno de atividades nós temos o roteiro para as crianças e começamos aqui com uma atividade que é um labirinto, e eu coloquei aqui para usar a imaginação das crianças. Certamente o sonho da menina era voltar para sua família. Vamos ajudá-las a voltar para casa, e aí eu coloquei um labirinto para as crianças levar a menininha até a sua casa. Uma outra atividade é: escreva ou desenhe uma mensagem para consolar o coração da menina escrava. Então as crianças vão usar esse espaço para escrever um texto ou fazer um desenho, se elas pudessem ter a oportunidade de entregar para essa menininha. Vai ficar bem legal, gente, que as crianças vão viajar nessa história, tá? Um caça-palavras aqui da história. Temos aqui um modelo de artesanato. Eu vou deixar o vídeo aqui para vocês verem, que é bem legal. Vocês vão usar um copo para fazer esse mergulho do Naamã, uma atividade bem dinâmica para todas as idades. Aqui o Naamã para ser aí colorido pelas crianças. Outra atividade que é um 3D, onde as crianças vão pegar aqui o Naamã e mergulhar ele no rio. Vou deixar aqui o vídeo também explicativo para auxiliar vocês. Aqui para as crianças colorir o mapa mental, que já é um clássico aí para os pré-adolescentes. Essa palavra cruzadas também para os adolescentes, você pode usar tanto esse como o outro. Escrever o verso da memória, para eles escreverem aqui o memorizando. E aqui é uma atividade onde fala sobre o amor de Deus, que independente da pessoa, de quem a pessoa é, Deus nos ama, né? E Naamã é uma prova disso. Então aqui tem algumas referências, tem as dicas para o adolescente, a criança ler e procurar de quem se trata aqui, tá bom? E aqui nós encerramos as atividades. Então você pode escolher aí de acordo com a faixa etária da criança, dos adolescentes, e realizar essas atividades bem lúdicas. Deus abençoe vocês. Lembre-se de usar o álbum de figurinhas. Lembre-se que o Memorizando também tem o arquivo do quebra-cabeça. Imprima o quebra-cabeça. Tenta imprimir num papelzinho mais grosso para a experiência ser mais agradável para as crianças. E nós nos encontraremos mês que vem já nas lições de agosto, que nós iremos falar sobre paternidade. Então te prepara que tem um material muito legal. Da mesma forma que nós trabalhamos
o Dia das Mães e trabalhamos a temática família. Em maio nós vamos trabalhar aqui a paternidade, que é algo muito peculiar e muito sensível para essa nova geração. Serão 4 lições maravilhosas. Esperem que em breve vocês terão mais informações. Fiquem de olho no grupo de mentoria. E se você ainda não está no grupo de mentoria, o primeiro módulo aqui da plataforma tem um link lá. Tem um módulo chamado Mentoria e Tutorial. Você clica lá e entra no nosso grupo para ficar atualizado. Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Tchau, pessoal!